Fala pessoas, muito bem-vindos aqui no canal Matemática Sem Limite. Quem está falando é o professor Portugal e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de circunferência. A gente começou na semana passada, no vídeo passado, a abordar a circunferência, a gente viu os primeiros conceitos e nós vamos dar continuidade no vídeo de hoje, beleza? Então, se você perdeu esses vídeos, vai estar aqui na descrição, link da playlist, link do vídeo anterior. Corre lá, assiste, é muito importante esses primeiros conceitos, para ficar claro o que a gente vai aprender hoje. E se você é novo por aqui, né, sempre deixando aquele aviso, considere se inscrever no canal se você gostar do conteúdo, deixar aquele like, ajuda muito o canal, beleza? Bom, bora lá para o nosso conteúdo, bora para o que interessa, tá? Hoje nós vamos falar de ângulos na circunferência, ok? E a primeira parte sobre ângulo central, ela é bem tranquila, ok? Lembra na primeira aula de ângulos, a gente comentou que o ângulo, ele na verdade, ele não é esse pedacinho. O ângulo na verdade é a abertura. Então tanto faz se eu pego aqui, 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 e assim por diante, o ângulo é o mesmo, né? Esse aqui vale alfa, aqui também vale alfa, aqui também vale alfa, aqui também vale alfa, e assim por diante, beleza? Só essa ideia é muito rápida. Então, o que está acontecendo aqui? Se esse cara vale um ângulo, vou chamar de θ, esse camarada aqui também tem que valer um ângulo θ. Só que esse camarada, ele é um arco, ok? Então, a ideia do ângulo central é simples. Um ângulo central θ é sempre igual ao arco, arco, por ele compreendido, tá? Então, aquele ângulo θ ali é sempre igual ao arco AB, que é o arco que ele está olhando, né? Obviamente, o ângulo central tem o centro como seu vértice. Tranquilo? Essa ideia é bem intuitiva. E agora nós temos uma ideia para ângulo inscrito, ok? O que é o ângulo inscrito? Ângulo inscrito é aquele ângulo que está na borda da sua circunferência. Olha só, aqui está o meu camarada, deixa eu até dar um zoom. E o ângulo inscrito é este camaradinho aqui, ok? Bom, deixa eu trazer uma ideia para vocês, que é a ideia de traçar o ângulo central, ok? O ângulo central relativo a esse ângulo inscrito, ou seja, vou ligar nas duas extremidades, ok? Tanto para cá quanto para cá. Na mesma extremidade do ângulo inscrito, ok? Então, ó, tracei esses camaradas, beleza? E por último, para finalizar o raciocínio, eu vou pegar esse centro, vou pegar esse centro e vou ligar naquele vértice lá de cima, o vértice que é justamente o ângulo inscrito, ok? Bom, vou dar um zoom aqui para a gente enxergar o que está acontecendo. Bom, concorda comigo que se eu chamar esse camaradinho aqui de alfa, esse camaradinho aqui também é alfa, por quê? Porque aqui eu tenho o raio da circunferência e aqui eu também tenho o raio da circunferência. Então, com certeza, esse triângulo aqui ele é um triângulo inscrito. Então, esses ângulos são os mesmos, ok? Raciocínio análogo eu posso fazer para o lado de cá. Se esse camarada aqui vale θ, esse camarada aqui também vale θ, ok? E aí tu tem um conceito muito importante, está lá na aula de triângulos, que é o conceito de ângulo externo de um triângulo. Bom, nesse triângulo aqui eu tenho dois ângulos valendo θ, então o ângulo externo vale 2θ, beleza? Bem como esse ângulo interno vale 2α, beleza? Porque aqui vale alfa e aqui também vale alfa também, ok? Então olha só que interessante o conceito do ângulo interno. O ângulo interno aqui vale o quê? Alfa mais θ. O ângulo central, ele vale o quê? 2θ mais 2α, ok? Percebe que é o dobro? Essa relação é sempre válida, ok? O ângulo central é sempre o dobro do ângulo inscrito, ou o ângulo inscrito é metade do ângulo central, aí vai depender como que você vai querer trabalhar, ok? Mas essa relação é sempre válida, tranquilo? Bora para o próximo caso, olha só. Triângulo, retângulo inscrito. Vamos usar essa relação. Olha só, triângulo, retângulo, vamos considerar o seguinte. Vamos fazer de conta que a gente ainda não sabe ainda que ele é retângulo, tá? Eu tenho só um triângulo em que um dos lados é o diâmetro.
Então esse cara aqui é o diâmetro. AB com AB, diâmetro. Beleza? Bom, concorda que se esse cara aqui é um segmento, né, do A até o B, então esse ângulo aqui é um ângulo raso, é um ângulo de 180 graus. Aplicando esse conceito que a gente acabou de falar, ó, percebe que esse vértice do triângulo está olhando pelo mesmo A e B que o 180 está olhando, então você tem que esse ângulo aqui tem que ser a metade, então ele é de 90 graus, ok? Então é válida a seguinte relação: sempre que você tem um triângulo inscrito na circunferência, um dos lados for o diâmetro, esse triângulo tem a obrigação de ser um triângulo retângulo. Beleza? Relação muito importante para a gente. Tem uma outra relação também, é quando que você consegue inscrever um quadrilátero, ok? Olha só, vou marcar um quadrilátero aqui de vértices A, B, C e D. E aí a relação aqui é muito interessante, ok? E inscrição de um quadrilátero vai te dar uma série de relações, a gente vai falar um pouco mais para frente, ok? Não nesse vídeo, mas na frente na playlist. É o seguinte, olha só. Concorda que esse ângulo aqui, ele é a metade desse arco aqui, que vai do B até o D, ok? Por essa relação de ângulo inscrito que a gente acabou de comentar. Bom, concorda que esse ângulo C é a metade desse arco aqui, pela relação do ângulo inscrito, ok? Bom, percebe que eu acabei formando toda a circunferência, então isso dá 360. Se o A e o C são as metades, isso é sinal que o A... Opa, calma aí que essa letra está muito grande. Isso é sinal que o A mais o C somados tem que ser igual a metade da circunferência, que no caso é 180 graus, ok? Então, de forma prática, o que eu estou falando para vocês? Um quadrilátero ele é inscritível sempre que a soma dos ângulos, os ângulos opostos, o A com C e o B com D, eles são suplementares, né? Sempre que essa soma aí dá 180 graus. Sempre que isso acontece, você pode afirmar que seu quadrilátero é inscritível. Show de bola? Próxima relação é uma relação de arco capaz, ok? É uma relação também muito útil. O que esse camarada fala pra gente? Olha só, esse camarada fala o seguinte, tá vendo esse ângulo aqui? Eu vou chamar ele de θ. Tá? Ele está olhando para este arco aqui, ó. Certo? Marcar aqui que ele está olhando para o arco AB. Então, esse θ ele é metade do arco AB, aquela relação de ângulo inscrito que a gente acabou de falar. Bom, mas esse camarada aqui, ele também está olhando para o arco AB e ele também é inscrito. Então, ele também vale a metade. Bom, se a metade do arco AB era o θ, esse cara aqui também é o θ. Analogamente para cá, também é o θ. Analogamente para cá, também é o θ. Então, olha só o que aconteceu. Todos esses ângulos são iguais. Essa é a nossa relação de arco capaz. Se você tem dois ângulos inscritos olhando para o mesmo arco, esses ângulos são iguais, ok? Muito útil essa relação. Presta atenção, se você não tem dois ângulos olhando para o mesmo arco, vai ter que dar o mesmo resultado, tá bom? Se esses ângulos forem inscritos. Tranquilo? Bom, para finalizar a nossa aula de hoje, temos os ângulos formados por cordas, secantes e tangentes. Vou fazer a demonstração para cordas, talvez até para secantes também, e o restante é meio que análogo, ok? Olha só, a ideia inicial de cordas é o seguinte, deixa eu dar um zoomzinho aqui, vamos olhar para essa circunferência que eu tenho duas cordas, ok? E aí, qual que é a ideia? A ideia é traçar inicialmente esse segmento aqui, ok? Traçou inicialmente esse segmento, você vai conseguir descobrir quanto que vale o ângulo formado por essas cordas. Então, eu quero descobrir quanto vale este camarada aqui. Vou até chamar de x, já que vocês gostam tanto de descobrir o x, chamei ele de x, ok? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar essas cordas. Eu vou dizer que a primeira corda é uma corda AC e a segunda corda é uma corda BD, ok? Quero descobrir quanto vale esse x. Bom, percebe que o x ele é ângulo externo desse triângulo aqui? O x ele é ângulo externo desse triângulo. Então, esse x ele pode ser determinado pela soma dos ângulos que estão lá no vértice A estão no vértice D.
Bom, mas quem era esse ângulo aqui do vértice A? Esse ângulo, ele é ângulo inscrito, ok? Ele está olhando para o arco CD. Então, ele é a metade do nosso queridíssimo CD. CD em arco, ok? Então, aquele camarada lá de cima é a metade do CD. E esse camarada aqui de baixo? Esse camarada aqui de baixo, ele está olhando para o arco AB. Então, ele é metade do arco AB, ok? Então, AB sobre 2. Tranquilo? Bom, se o x é ângulo externo, o x é igual à soma desses dois camaradas. Então, está aqui o seu resultado. Quanto vale o nosso x? Ele é o AB mais o CD sobre 2. Beleza? Então, em outras palavras, um ângulo formado por duas cordas, olha só, esse x. Esse x ele também aparece aqui, porque ele é oposto pelo vértice. Esse cara está olhando para quem? Está olhando para o AB e está olhando para o CD. Na prática, é somar esses dois arcos e dividir por 2. Tranquilo? Bom, vou fazer também uma demonstração rápida aqui para secante. Os outros dois, o raciocínio é bem parecido, ok? Então, olha só, eu vou traçar este segmento aqui. Então, eu tenho duas secantes aqui. Eu vou traçar um segmento que liga os pontos dessas secantes, né? Uma interseção entre essa secante e a circunferência. Eu liguei dois desses caras. Bom, aqui eu vou marcar um ponto P. Aqui eu tenho um ponto A, um ponto B. Ok? Aqui eu tenho um ponto C e um ponto D aqui. Ok? E aí, qual que é a ideia? A ideia é descobrir quanto vale esse ângulo P aqui agora. Deixa eu ver se está pegando tudo certinho. A ideia é descobrir quanto vale esse ângulo P agora. Ok? Então, olha só. Primeiro, vamos olhar para esse triângulo que formou. Tá bom? Quanto vale esse ângulo aqui? Esse ângulo, pela relação do ângulo inscrito, ele está olhando para o arco AD, não está? Então, ele é metade do AD. Então, esse cara aqui é AD sobre 2. Show de bola? Bom, quanto vale esse camarada aqui? Esse camarada aqui, ele está olhando para o arco BC. Ó, ele está olhando lá para cima. Ele está olhando para o arco BC. Então, ele vale o BC sobre 2. Tranquilo? Então, o que nós temos aqui? Esse camarada aqui é o ângulo externo desse triângulo. Então, o nosso queridíssimo BC sobre 2, ele é igual a AB sobre AD sobre 2 mais o x, que é esse camarada aqui que a gente quer descobrir. Beleza? O que você vai fazer? Você vai mandar esse AD sobre 2 para o outro lado. Então, o nosso queridíssimo x aqui no caso, ele é o AD menos o BC, tudo isso dividido por 2. Beleza? Lembrando que, perdão, o contrário, né? BC menos AD sobre 2. BC menos AD, tudo isso sobre 2, né? Esse camarada que passou para lá subtraindo. Beleza? Então, de forma prática, o que você está fazendo? Quanto vale esse ângulo x? É o arco de fora menos o arco de dentro, tudo isso dividido por 2. Beleza? No ângulo formado por cordas, você soma. No ângulo formado por secantes, você subtrai. Beleza? Raciocínio análogo aos da secante acontece também se você tem uma secante e uma tangente, e acontece também se você tem duas tangentes. Beleza? Eu vou até facilitar a vida aqui. Vou fazer o seguinte, ó, vou chamar esse arco aqui de M e vou chamar esse arco aqui de N. Beleza? A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Esse cara aqui é o seu M, esse cara aqui é o seu N. Nesse caso aqui, se você também quisesse chamar, também poderia, tá? M e N. Show de bola? Deixa eu só tirar um pouquinho do zoom aqui para a gente poder enxergar tudão. E aí estão em todos os nossos camaradas. E eu quero encontrar esses dois ângulos, tá? O raciocínio, se depois vocês quiserem brincar de demonstração, é análogo ao que a gente fez para as secantes, tá bom? Então, quanto vale o x nesses casos? Vale o de fora, que é o M, menos o de dentro, que é o N, tudo isso dividido por 2. Esses aí são os seus valores. Tranquilo? Então, se você quiser encontrar esses ângulos, nesses três últimos casos, é o de fora menos o de dentro sobre 2.
No primeiro caso, que é o ângulo formado por cordas, é o da frente mais o de trás sobre 2. Beleza? Bom, é isso. A gente terminou essa parte inicial de ângulos na circunferência. No próximo vídeo, nós vamos fazer exercícios sobre esses camaradas. A gente vai praticar. Então, se você quiser ficar ligado, aciona o sininho, acompanha o canal, dá aquele like maneiro, se inscreve no canal para ficar sabendo quando a gente vai lançar esses vídeos. Beleza? Forte abraço. Espero vocês nos próximos vídeos.